aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, chegando para falar de NFL, porque restam 4 times sonhando com o Super Bowl 59, com o título da temporada, e teremos as finais de conferência no próximo domingo entre o Washington Commanders contra o Philadelphia Eagles, Kansas City Chiefs contra o Buffalo Bills. Já falamos aqui no domingo pela manhã dos jogos do sábado, as classificações dos Commanders e dos Chiefs. Agora é hora de falar de Bills e de Eagles, como eles chegaram até lá. Vai ser um vídeo que vai ter polêmica aqui também, né? O vídeo de ontem foi bastante polêmico. Aliás, muito obrigado pela audiência massiva no vídeo de ontem. Muita gente chegando ao canal, sejam muito bem-vindos. Já deixem o seu like, o seu hype, a sua opinião é sempre muito importante, então deixa aqui embaixo o seu comentário. Se puder colaborar um pouco mais, faça parte do Clube Amigo Ligado, seja um apoiador, um financiador do Toque Passa. Tem vantagem, tem grupo no Telegram. E vamos nessa, a gente tem muita coisa pra falar. Não vou perder tempo não, tá? Vai ter polêmica. Roda a vinheta. Ó, pessoal, vai ter live hoje, tá? A partir das 7 da noite no horário de Brasília. Estarei aqui para conversar com vocês sobre o que aconteceu no final de semana, sobre o que vem pela frente. Te bate aquele papo legal. Vai ser uma semana diferente, vai ser uma semana com muitas coisas aqui para você acompanhar no Toque Passa. Restam apenas 3 jogos, é hora de dissecar tudo o que está acontecendo. Teremos as finais de conferência no próximo final de semana. Aí um hiato, né, com o Pro Bowl apenas ali. Ninguém tá tão empolgado com o Pro Bowl. E aí vem o Super Bowl no dia 9 de fevereiro. Então vamos falar bastante, fazer live, vou sortear aí os prêmios que eu tô devendo, né, desde que batemos 200 inscritos no canal, e então 7 da noite, horário de Brasília, estarei aqui para bater um papo com vocês. Vamos começar a falar do final de semana de neve, né, football weather, um clima legal para assistir futebol americano, e a gente começa falando da vitória do Philadelphia Eagles por 28-22, vitória sobre os Rams, jogando no Lincoln Financial Field, mostrando que o clima você pode trazer o clima para jogar ao seu lado, tá? O clima foi um fator na partida de ontem, sem sombra de dúvidas. Num estádio fechado poderia ter sido diferente. Se esse jogo tivesse sido com o mando da equipe dos Rams, jogando no estádio fechado, no calor da Califórnia, poderia ter um desfecho diferente. Um ou outro turnover poderia ter sido evitado. Uma recepção a mais, uma coisa diferente. É muito legal, por isso que a gente fala, defende estádio aberto, em condições climáticas que você tem que saber trazer para ser ao seu favor, né? Numa situação como essa, você tira um time de uma cidade quente, leva para um lugar completamente frio e sabe jogar no seu clima, é um fator, é importante aqui, tá? E aí a gente vai ter a final entre Eagles e Commanders, uma final do leste, né, na NFC, para desespero de Cowboys e Giants. Torcedor de Nova York deve estar pensando um pouquinho, tem bastante material lá no Hard Knocks da off-season para ficar pensando aqui, rapaz, se a gente tivesse um Jayden Daniels, né, não tinha como subir no draft, mas a gente podia ter sido pior no passado, aquelas vitórias lá, será que pesaram ali? O DeVito atrapalhou a gente não ter o Jayden Daniels? E o Saquon Barkley, se a gente tivesse segurado, porque o Saquon Barkley foi ontem um fator sim dessa vitória, aliás, mais uma vez ele foi muito importante e determinante numa vitória sobre os Rams. São 6 touchdowns na temporada, com o Saquon Barkley correndo pelo menos 60 jardas. 4 desses touchdowns aconteceram contra os Rams. 2 na temporada regular, 2 ontem no Divisional Round. Ele terminou o jogo com 205 jardas corridas em 26 carregadas, 2 touchdowns. E aqui que tá o pulo do gato, né? Se você olhar só o número, você fala, nossa, controlou o jogo, foi Saquon Barkley Football Club. Mais ou menos. Porque esses 2 touchdowns foram as corridas mais longas. Nesses 2 touchdowns, ele conseguiu 140 jardas. No primeiro quarto, ele teve um touchdown de 62 jardas. No último quarto, no quarto período, ele teve um touchdown de 78 jardas. 140 jardas, deixando 24 carregadas, aliás, para 65 jardas. Uma média aí de menos de 3 jardas por tentativa, né? Então, os números finais, se você for analista de box score, talvez você faça uma interpretação errada do que foi essa partida, mas sem sombra de dúvidas ele foi fundamental. Foi muito importante, até porque você teve um jogo discreto, mais uma vez, do Jalen Hurts, 15 de 20, 128 jardas passadas, nenhum passo para touchdown, correu 7 vezes para 70 jardas. Na reta final estava um pouquinho complicado contar com o Hurts, porque ele teve se machucou ali, né? Caiu de forma estranha com o joelho e teve uma lesão no joelho. A gente não sabia nem se ia conseguir voltar para a partida. Virou um problema para o próximo jogo. Ele falou aqui, ó, consegui terminar, mas vamos ver como é que vai desenrolar durante a semana. E foi um jogo que acabou com um placar mais apertado e uma vitória mais
suada, né, mais cardíaca para o torcedor dos Eagles por conta de alguns erros, eu acho, da comissão técnica do Sirianni. Acho que o emprego do Sirianni esteve na reta ali nos instantes finais do jogo, tá? Porque dá para você argumentar muita coisa. Primeiro, a masterclass de péssima gestão de relógio que ele fez no finalzinho do primeiro tempo. O time já numa field goal range, poucos segundos no relógio, sofre um sack, sai da field goal range e ele deixa o relógio correr até faltar 3 segundos para tentar uma Hail Mary. Tem mais um sack para cima do Hurts e o time sai sem pontuação. Então, poderia ter sido um pouquinho mais inteligente, né? Conseguir algumas jardinhas a mais, voltar para uma field goal range e botar pelo menos 3 pontos no placar. Pontuar era importante. Um jogo que estava bastante apertado ainda, estava 13-10 no final da primeira etapa. E aí no segundo tempo, né? Pra mim, a gente estava fazendo a live, aliás, muito legal a live ontem conversando com o Ivo. No momento em que tem um touchdown de 78 jardas com o Saquon Barkley, ele sai comemorando, acabou, né? Todo mundo, o entendimento era esse. Menos de 5 minutos no relógio, agora, né? 2 posses, 28-15, acabou essa partida aqui. Mas começam as séries de erros da equipe dos Eagles, trazendo de volta os Rams para a partida. Primeiro porque a defesa entra completamente soft. Jogando no prevent ali, permite uma campanha dos Rams para terminar em touchdown em menos de 2 minutos. Então, opa, tem jogo aqui. 28-22, né? A equipe dos Eagles tem que fazer o quê? Gastar relógio ou fazer a equipe dos Rams gastar os seus pedidos de tempo. Então, um first down é muito importante, basicamente decide o jogo, corre com a bola. É o que todo mundo entende, né? Você está com um quarterback, com o joelho complicado, um pass rush que consegue muito sacks, tá conseguindo chegar em você, mesmo sem contar com o Fisk, só com o Jerry Verse. O Verse teve 2 sacks no jogo de ontem. Você não tá tendo uma grande partida do seu quarterback. O chão congelado é ruim, né? Perde tração, corre com a bola. Corre a primeira vez, eu sei que o Barkley vai lá e ganha 3 jardinhas, faz pedido de tempo, né? O pessoal dos Rams para o relógio. E aí você tenta ser mais inteligente do que todo mundo. E aí você deixa a bola na mão do Hurts. Não ia vender um play action, né? Você não ia vender uma read, uma leitura diferente. O Hurts vai correr. Não, porque ele não dá com o joelho legal. Então você vai tentar fazer um passe, né? Não gostei, ninguém comprou, sacado, perde 12 jardas, vai lá para trás, vira uma terceira para 19, situação complicada. Corre com Saquon Barkley, mas não chega, né, nem perto de conseguir uma primeira descida e devolve a posse de bola para a equipe dos Rams com mais de 2 minutos no relógio. 2-minute warning ainda, então condições completas da equipe virar o jogo, porque estava 28-22. Poderia ser mais confortável a situação no placar se o Elliott tivesse acertado os 2 extra points que perdeu, né? Porque aí você teria a posse cheia, o touchdown e a conversão de 2 pontos, seria mais interessante. Mas aqui era a equipe dos Rams entravam de novo em campo com condições de vencer a partida. Tá? Como eu disse, jogo discreto do Hurts. Aí você tem que contar com uma grande partida aqui, mais uma ação muito boa dessa defesa da equipe dos Eagles, que fez um grande jogo ontem também. Tá? O grupo do Vic Fangio foi fundamental. Jamie Carter foi lá, confirmou a vitória com um sack para cima do Stafford. Grande movimento, né? A forma como ele venceu a batalha na trincheira ali, com uma finta interessante em cima do center para conseguir chegar no Stafford, incomodando bastante. Mas os Rams já estavam na red zone. Já estavam nas últimas 20 jardas do campo e aí não consegue, né? Tem uma quarta descida ali, quarta para 11, não consegue a conversão e acaba a partida ali. Mas o Sirianni viu o emprego dele em risco naquele momento. Se perde aquele jogo que para mim estava completamente controlado, a coisa ia complicar e ia ser difícil imaginar o treinador voltando para uma próxima temporada, tá? A defesa foi muito importante, forçou 2 fumbles, um fumble muito importante, foram 2 posses consecutivas dos Rams terminando em fumbles. O primeiro é fundamental porque o Hurts tinha acabado de sofrer um safety. O placar estava em 16-15 e ali poderia ter complicado de vez a história. Então você chuta a bola, consegue forçar o fumble e pega numa boa situação de campo, né, para conseguir levar esse time adiante. Então tinha uma situação complicada para a equipe do Philadelphia Eagles e a defesa foi fundamental. A defesa funcionou. O Burks foi muito bem, né? Estava substituindo na Kobe Dean, fez um bom papel com 2 tackles, teve
um passe desviado também importante ali na linha de scrimmage. O Darius Slay também foi muito bom, né? Fez uma boa cobertura. Primeiro tempo do jogo, parecia que o Slay estava em todos os pontos do campo. Ali foram 3 passes desviados, marcações muito boas em momentos determinantes da partida. Então, acho que foi um grande jogo da defesa dos Eagles, que vai precisar trabalhar bastante semana que vem, né? Contra os Commanders. Esse ataque dos Commanders, já falamos aqui, é um velho rival, um rival de divisão. Se enfrentaram 2 vezes na temporada. Primeiro jogo deu Eagles vitória por 26-18. O segundo jogo deu Commanders 36-33, mas num jogo em que o Hurts sai machucado, e aí entra o Pickett, muda bastante a dinâmica do time, né? Saiu com a concussão. A gente não sabe como que o Hurts vai estar para o próximo jogo. Como eu disse, ele falou que tem que ver como que vai passar a semana. É muito importante que ele esteja em campo e que ele esteja bem em campo, né? E que o Sirianni bota um pouquinho mais a cabeça no lugar. Vitória importante, jogou em casa, tinha que vencer, vai trazer um rival de divisão, vai jogar no seu domínio, com a torcida a seu favor, tem um baita de um time, mas vai pegar do outro lado um Commanders que meio que não tem nada a perder. Claro que quer chegar no Super Bowl, quer marcar seu nome na história de Daniels mais do que já marcou, mas então vai jogar mais leve. Porque, bom, a responsabilidade é nos caras, o Seed 2 é deles. Né? Eles são o time já pronto. A gente está no primeiro passinho aqui para chegar lá. Vai ser uma partidaça na próxima semana. A gente vai falar bastante desse jogo ainda, tá? Na segunda partida do domingo, aguardadíssimo jogo, o Hater Bowl, terminou com a derrota do Lamar Jackson, e eu acho que é importante a gente destacar aqui, porque nesse comentário aqui vai ter polêmica. Eu tenho certeza disso, é onde vai virar a discussão, é onde vai ter o grande bafafá aqui durante essa semana toda. Buffalo Bills sofreu, suou, olha que um frio que tava, nevando lá no Highmark Stadium, e o torcedor suando frio naquele finalzinho da partida. Mas deu o Buffalo Bills, vitória por 27-25, uma derrota que vai martelar bastante na cabeça dos Ravens nessa off-season. Vai ser pesado, tá? Aqui compadeço com vocês, torcedores dos Ravens, porque vai ficar martelando, como ficaria se fosse do outro lado. Né? Se a equipe dos Ravens consegue finalizar o que mostrou nos instantes finais da partida, o torcedor dos Bills ia estar com a cabeça inchada na segunda-feira, não tinha como, tá? Foi um grande jogo, os Bills apontados como azarões nessa partida, mesmo jogando em casa, por tudo que a defesa dos Ravens jogou na temporada, mais do que a defesa dos Bills, os dois ataques muito similares, muito interessantes aqui, e os Bills garantiram uma grande vitória. Grande mesmo, tá? Marcaram um reencontro lá na final da AFC no Arrowhead Stadium, vai encarar os Chiefs, é um clássico, né, contemporâneo aqui, essa era, ver Chiefs e Bills, né? Josh Allen contra Patrick Mahomes já é um dos grandes momentos que a gente espera para a temporada e principalmente aqui nos playoffs. Josh Allen deixou claro que queria acabar com aquela sequência de 3 derrotas consecutivas no Divisional Round e voltar para a sua segunda final de conferência. Não teve números espetaculares, ele foi 16 de 22 para 127 jardas passadas, nenhum passo para touchdown, nenhuma interceptação também, mas correu 20 jardas, 10 carregadas, pouca coisa, mas foram 2 touchdowns. Né? Isso aqui, né, entrou 2 vezes na end zone e fez campanha boa o suficiente para mais um touchdown terrestre com o Ray Davis, com o Cook correndo muito bem também, 67 jardas, 17 carregadas. Foi um time que soube aproveitar suas possibilidades, não tem números tão espetaculares em jardas porque a defesa fez seu papel. Foram 3 turnovers e todos eles muito importantes. Porque a gente vai falar do Lamar Jackson. Lamar Jackson, os números dele, melhores. 18 de 25, 254 jardas. O rating dele foi melhor, 114, né? O Josh Allen ficou com 86.7. 2 passos para touchdown, mas teve uma interceptação. E teve um fumble perdido. E aqui a gente volta, né? Falei aqui já, a gente estava no território do Hater Bowl. O Lamar Jackson ou o Josh Allen, quem perdesse ia ser o pipoqueiro, tava na off-season cheio de narrativa, que é um problema, esse cara não vai adiante, e o Lamar fez sua parte para colaborar demais nas críticas. Merece demais ser criticado, tá? Um fumble, uma interceptação. É o 4º jogo que ele chega na pós-temporada e termina com um fumble e uma interceptação. 4 derrotas dos Ravens, tá? Ele serviu uma mesa completa para quem quer falar mal dele, quem tem já na cabeça que o Lamar Jackson não serve, que não é um grande cara. A interceptação foi patética,
não sei que leitura que ele fez, um passe que não fazia o menor sentido, mandou direto na mão do adversário. E o fumble, no momento em que o snap já saiu errado, você segura a bola com uma das mãos apenas, na neve, o clima ruim, você tá com a perna sendo agarrado, cara, abraça a bola, cai, sofre o sec e vamos para a próxima jogada. Né? Mas não, ele insiste e acaba sofrendo um fumble, então, patético. Não vou passar pano pro Lamar, tem muita coisa nessa derrota aqui que é do Lamar Jackson. A polêmica entra agora, porque não foi só ele, né? Assim, qualquer coisa que eu diga daqui por diante, o hater vai falar que é passar pano, mas no fundo ele sabe que é verdade. O Lamar Jackson foi aquele zagueiro que falhou feio nos 2 gols do rival. 2 gols, tudo na culpa dele, nas costas dele. Tá? Pontuação, esses pontos aqui foram fundamentais. O que os Bills conseguiram, marcaram um touchdown, né? O primeiro acabaram não rendendo nada, não lembro qual que estava fazendo a live naquela hora, a gente esquece um pouquinho. A interceptação termina em punch, o fumble termina em touchdown. Então 7 pontos nas costas dos turnovers provocados pelo Lamar. Mas ele reagiu. Né? O Lamar terminou o jogo sendo um passador e um corredor melhor que o Allen, o rating melhor, como eu disse, os números dele são melhores. Complicou a vida da defesa, como era difícil para os Bills entender o que fazer, como é difícil para a linha ofensiva dos Ravens também segurar, né? Porque o Lamar fica ali, ele tá olhando, e aí os caras segurando, e ele olha, porque ele sabe que ele vai esticar um pouco mais a jogada, ele estica e consegue um passe, ou então ele corre e consegue a primeira descida. É difícil parar o Lamar, ele foi isso, mas a gente teve um outro vilão. Tá? E o momento, aqui o contexto é importante. O momento da partida eu acho que joga mais contra o Mark Andrews. Tá? Vai ser bastante criticado, tem crítica pro Lamar, ninguém tá falando que não tem culpa no cartório, sim, o Lamar Jackson, sem sombra de dúvidas, pelo amor de Deus, não entendo errado, mas o momento do Mark Andrews complica. O Lamar tava lutando para arrumar a bagunça que fez. E todo mundo tem tempo para isso, né? Quando você erra no primeiro tempo, você tem um tempo para se recuperar. Ele foi lá, como eu disse, ele é o zagueiro que falhou nos 2 gols, mas ele marcou um dos gols e sofreu um pênalti. E aí entregou a bola para o atacante, que espalhou a farofa. Né? Foi basicamente isso o Mark Andrews. Tá? O Andrews, ali era uma campanha importante, porque era a primeira chance dos Ravens de assumir a liderança depois que tiveram a liderança na primeira posse. Primeira posse muito boa da equipe dos Ravens, correndo bem com a bola. Esse aqui, jogo vai ser trocação, né? Vai ser interessante, as primeiras posses foram muito boas. E o Lamar tinha ido muito bem naquela primeira posse. Aí ele estava 25-19, era a chance, no quarto período, chance de tomar a frente no placar e jogar a pressão. A torcida sentiu lá no Highmark Stadium. Sentiu que ali era o momento que os Ravens poderiam tomar conta do jogo, apesar de já ter sofrido 2 turnovers. E aí o Mark Andrews falha feio. Né? O primeiro erro dele, absurdo, quer dizer, não é o primeiro erro, porque já tinha sido o drop, mas aqui um erro mais fatal, porque ele sofre o fumble, é um passe de 16 jardas, ele pega a bola, ele tem um campo completamente livre e ele corre em direção à marcação. Terrell Bernard faz uma boa jogada, porque não vai só para o tackle, mas vai para o soco, não está protegendo bem a bola aqui o Andrews, sofre o fumble, bola para a equipe do Buffalo Bills, que coloca mais 3 pontos no placar, chuta o field goal e dá complica a situação do Buffalo Bills. Aliás, do Baltimore Ravens, né? A complicação dos Bills não estava ali. É que eu estou pensando aqui nesse lance, porque do fumble saiu o field goal. E esse é um ponto que a gente pode discutir também. Era uma 4-2 na linha de 2, 4 para touchdown na linha de 2 jardas, e eles decidem chutar o field goal. Falava com o Ivo na hora. Eu teria ido para o touchdown. Ouvindo alguns amigos torcedores dos Bills, ficaram bravos com o McDermott, porque ali era a chance de acabar com a partida. Né? Acabava com o jogo realmente. Você tinha um controle no placar de 25-19, você tinha então uma posse de vantagem, você chuta o field goal e deixa em uma posse. Né? Tudo bem, que era o touchdown com a conversão de 2 pontos. Mas abre a porta para a equipe dos Ravens conseguir vencer. Você tem o Josh Allen, que é um cara que corre muito bem com a bola, tá? Tinha sido parado ali na linha de scrimmage na jogada anterior, mas eu teria tentado, na pior das hipóteses, eu deixava o Lamar Jackson na linha de 2 jardas, tendo que marchar o campo inteiro. Né? E aí eu confiava na minha defesa, que estava fazendo um bom papel. Ele foi lá, chutou o extra point, no final a decisão fica acertada, porque quem vence tá tudo certo, mas abriu a porta
Lamar Jackson comanda a campanha para tentar vencer o jogo, mais de 3 minutos no relógio ainda, e ele vai marchando o campo, vai marchando até conseguir um passe para touchdown, faltando 1 minuto e 33. E aí entra de novo a vilanice do Mark Andrews. Porque vai para a conversão de 2 pontos para deixar o jogo em 27-27. 1 minuto e 33, os Bills tinham totais condições de marchar o campo e chutar um field goal. Fizeram isso ao longo da temporada, fizeram isso várias vezes em playoff, fizeram isso no jogo de ontem mesmo, conseguiram marchar com pouco tempo no relógio e chutar um field goal, pelo menos pontar pontos no placar. Não decidiria a partida, mas daria uma chance e o Mark Andrews simplesmente dropou. E é um drop absurdo. E é um drop que é muito pesado. A gente fala, o contexto é importante aqui, porque o Lamar falha no começo e ele tem tempo para se recuperar. O Andrews não tinha mais tempo. Ali o relógio estava indo embora. Ele falha ali e acaba a partida. Acabou o jogo naquele instante. O torcedor dos Ravens, ele sentiu que o jogo tinha acabado no momento que o Andrews sofre o fumble, né? Porque restava pouco tempo no relógio para você reverter. A defesa vai lá e faz um papel de novo, mantém o jogo vivo. O Lamar Jackson faz todo lá o momento, deixa o time na situação de empatar a partida. Como eu disse, poderia ter virado o jogo em seguida, né? A equipe dos Bills poderiam ter ido lá, chutado um field goal e garantido a vitória. Era provável que isso acontecesse, mas você tinha que lutar no último instante e o Lamar deixou naquela situação e o Andrew falhou. O Andrews é um cara muito importante ao longo da temporada, um grande tight end, mas ontem deixou a desejar. Eu vou questionar o Lamar Jackson, acho que ele tem que ter atuações melhores, mais consistentes em playoffs. Ele é um cara que joga muito bem, mas chega na pós-temporada, não está funcionando. Tá? Não é o único quarterback na história da NFL a não render em pós-temporada. Mas os Ravens como um todo também estão deixando a desejar na hora que chega a hora de decidir. Né? E isso aqui é um problema muito claro para mim. Tá? Então o Andrews, ele sai para mim como o maior vilão porque o momento não permitiu que ele tentasse uma reação. O Lamar Jackson erra e dá uma consertada na bagunça. Claro que se ele não tivesse errado, o jogo seria outro, né? Mas ele, errei, conserta. O Andrews não tem tempo para isso. E são erros consecutivos em momentos determinantes que frustram qualquer chance da equipe do Baltimore Ravens de lutar nos instantes finais da partida. Grande vitória do Buffalo Bills. Merecido, jogou mais ontem, né? Não cometeu erros. Isso aqui é muito importante. A equipe dos Bills jogou limpo. Não foi espetacular, mas é um time que não cometeu erros. E quando você não comete erro, você fica mais perto da vitória. Por isso que o Lamar tem que ser cobrado com toda razão. Né? Você não pode cometer erros no momento decisivo. Os Bills agora vão para enfrentar o Kansas City Chiefs, fizeram um grande jogo na temporada regular, venceram os Chiefs, mas era temporada regular. Os Bills costumam vencer os Chiefs na temporada regular, mas depois perdem nos playoffs. O jogo é no Arrowhead, muda muito, tem muitos fatores aqui para a gente analisar nesse jogo, que a gente vai analisar durante a semana. Mas o importante é chegar na final de conferência mais uma vez. Os Bills vinham numa temporada que abriram mão de muitas peças experientes, fizeram meio que um rebuild. Muitos falaram em janela fechando, eu falei que a janela não fica fechada quando você tem um bom treinador e quando você tem um bom quarterback. Acho que o McDermott tem que arriscar um pouco mais, como eu disse, eu teria ido para a quarta descida. Deu certo, ótimo, ninguém vai criticar, mas eu teria ido, a gente falou isso aqui, eu e o Ivo concordamos com isso na reta final do jogo. Tá lá. Não vai, precisa de muita coisa para vencer os Chiefs jogando no Arrowhead, nesse palco que eles conhecem tão bem, que é a final de conferência. Mas a gente vai discutir mais isso aqui ao longo desta semana. Deixa o seu like, o seu hype, se inscreva no canal, compartilha o Toque Passa e volta aqui às 7 da noite, então, pra gente bater um papo no Toque Passa. Valeu, aquele abraço.